Boa tarde, amados irmãos. Fui incumbido da largada nesse momento aqui, para fazer uma oração, que Deus possa nos dirigir. Pai Santo, muito obrigado pelo tempo abençoado que temos tido até esse momento. Que louvamos pela vida do nosso irmão, servo em Cristo. E muito nos tem abençoado através do teu falar do Espírito mediante ele. E que a tua palavra possa transformar-nos profundamente de forma radical e o mais completa possível. Sim, muito obrigado pelo seu trabalhar em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Dinheiro. Fazer educação financeira com filhos nas escolas não pode. Ou como podemos fazer isso para não tornar os filhos avarentos? Então são duas perguntas em uma no mesmo tema, né? Educação financeira nas escolas pode? Tá. Vamos entender uma coisa. Filho vai para a escola para aprender português, matemática, geografia e história. Tudo aquilo que se referir à vida tem que passar pelo crivo dos pais. Dinheiro, sexo, relacionamento, casamento, amizade, tudo isso tem que ser ensino dos pais, mais do que da escola. Faz sentido? Na questão financeira, o mundo é mais hábil do que nós. Existe Jesus falou uma vez, tem uma expressão que Jesus falou, que ele disse assim, que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz na sua própria geração. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Os filhos das trevas têm um único entendimento. Qual que é? Essa vida. Nós somos divididos, porque nós precisamos viver essa vida, mas também nós aspiramos uma pátria celestial. Então nós somos divididos. Então eles vão produzir com mais eficiência as coisas dessa vida. Então, via de regra, quando você pega aí artigos escritos pelo mundo sobre a questão financeira, faz bastante sentido de acordo com as escrituras. Então, eles estimulam a poupar, a ter reserva de emergência, que é tudo isso que as escrituras dizem. Porém, meus irmãos, esse tema é importante demais para deixar na mão do mundo. Então, as igrejas deveriam estudar exaustivamente sobre dinheiro. Para vocês terem uma noção, aquela Universidade da Família, ela tem um curso dentro dos cursos que ela tem um curso chamado CROW, se não me engano, C-O-R-O-W. Eu não fiz a confirmação disso, tá? Eles dizem que cerca de 25% da Bíblia, um quarto, se refere a dinheiro. Se não me engano, são 7.000 e tanto. Eu tenho isso daqui aqui. Eu tenho uma apostila que eu trouxe junto comigo, eu tenho um número. Então, são cerca de um quarto dos versículos da Bíblia se referem a dinheiro, direta ou indiretamente. Por que a Bíblia fala tanto de um tema como dinheiro? Porque é um Senhor. Então, nós deveríamos estudar sistematicamente sobre esse tema nas igrejas. E se tem um tema que é pouquíssimo estudado, é esse tema de dinheiro. Os irmãos falam semanalmente, na hora das ofertas. Então, abre o texto de Malaquias, abre o texto da viúva pobre, abre um outro texto de Paulo, abre um texto ali de Levíticos, Números, da lei mosaica, mas não se ensina sobre isso. Então, eu não acho errado a escola ensinar, mas a escola vai ensinar de forma bem completa. Vai ensinar a não gastar mais do que tem, o que é um princípio bíblico, a ter um pouco de reserva, tudo isso é adequado. Mas quem deveria ensinar isso para nós são os pais, os líderes e os pais. Está entendendo? Esse tema é importante demais para deixar na mão da escola. Tá? Como podemos fazer isso para não tornar os filhos avarentos? O que torna um filho avarento não é você não ensinar sobre dinheiro.
Você pode não ensinar e ele aprender a lidar com isso. O que torna um filho avarento é você ficar muito ansioso com esse tema. Aí não vai faltar. Vai faltar. Aí vai faltar. Não, não dá para gastar nisso agora não, porque vai faltar. Você está entendendo? Então, dependendo do jeito que você apresenta o tema, o filho vai reter mais do que deve. Né? Vai querer ter mais do que deve. Outra coisa que ensina mal sobre dinheiro é compulsão. É importante você entender uma coisa simples. A compulsão a gente pode colocar em muitas áreas. Tem pessoas que são compulsivas para... Obrigado, irmão. Tem pessoas que são compulsivas para comer, para beber, para dormir, para trabalhar. E a compulsão, ela migra. Então eu posso ter uma compulsão para beber, e quando eu suspendo ela, eu dou algum jeito de parar com ela, eu posso ir para a compulsão da comida. Então a compulsão, ela pode ir para a compra. Tem gente que é compulsivo com compra. Então uma forma de tornar o filho avarento, ele com desejo de ter, é se porventura ele é compulsivo. Então uma casa compulsiva, ainda que não seja com dinheiro, ela pode gerar compulsão por compra depois. Fez sentido? As pessoas que fazem cirurgia bariátrica, as pesquisas dizem que metade das pessoas que fazem bariátrica, elas voltam ao vício. Só que da metade que volta, então lá 100 pessoas fazem cirurgia bariátrica, 50 vão voltar ao vício. Das 50 que voltaram, 25 voltam para a comida. Os outros 25 voltam para a bebida e a sexualidade. Eles migram, porque é tudo compulsão. Então, o que torna um filho avarento? Compulsão pode tornar, e desespero de causa. Vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar. Você repetir demais isso. Então, o filho também pode ficar tenso demais com esse assunto. Está fazendo sentido? Tá? Perguntas em torno disso? Em torno de dinheiro? Sabe que eu estou preocupado? Você pode até abrir, mas eu tenho medo de você não dar conta de responder as outras. Acho que não, acho que eu vou tentar ser objetivo. Tá? Eu não sou contra, mas daqui a pouquinho você não vai conseguir falar mais nada. Tá. Hoje, assim, tem pessoas que não sabem distinguir o que é empreendedorismo e o que é essa compulsão, né? Acha que é a mesma coisa. Eu vejo bem diferente. Mas tem até cristão que fica, olha, fulano, quer dinheiro, mas não é, ele é empreendedor. Isso. Irmãos, toda família deveria ter um orçamento. Você pode ter 20 entradas. Entra de um aluguel, entra do salário, entra da aposentadoria, você pode ter quantas entradas você quiser, mas você só pode ter um orçamento na casa. Precisa ser feito pelo homem e a mulher juntos. Se possível, a batuta deve ser do homem, se possível. Ele deve chamar para si essa responsabilidade. Tem homens que não dão conta e são casados com boas mulheres, que cuidam muito bem do dinheiro. Então, assim, a gente verifica quem é que vai dar conta desse tema e os dois cuidam disso daí. Você tem, toda casa deveria ter um orçamento, né? Eu, com 1 ano de casado, com 6 anos de casado, eu devia 1 ano de salário. Eu era extremamente desorganizado. Aí eu confessei para Alessi, chamei um irmão missionário que lidava muito bem com dinheiro, aprendi a fazer orçamento anual. Ele era um norte-americano, e norte-americano faz o orçamento por ano. Aprendi a fazer um orçamento anual. Meus irmãos, nunca mais tive problema. Toda família deveria ter uma reserva, se for possível, porque tem salário que não permite, tem família que não comporta uma reserva, mas toda família deveria ter um pouco de reserva, porque é um princípio bíblico, a gente poder poupar.
Os estudiosos hoje dizem que você deveria ter uma reserva de 3 a 6 meses de despesa guardada para, havendo qualquer problema, você poder ter o dinheiro para recorrer a ele. Então, a Bíblia fala de fazer reserva, não de guardar um pouco, tá? Tudo bem? Posso tocar? Não, porque eu ia perguntar você Já entrou? Joia, vamos lá. Eu estou aqui na ordem que chegou, tá? Então, amor é sentimento, é emoção. Devemos sentir amor. Sentimentos são necessários. Precisamos dar importância a eles. Quem escreveu possivelmente é objetivo. Sentimentos são necessários? São, sim ou não? Sim. Por quê? Faz parte da alma humana. O que o sentimento não pode é governar o entendimento. Então, o entendimento governa a emoção. Você está me entendendo? E não o inverso. Porque se a emoção dominar o entendimento, aí você fica instável. Porque a emoção ela é enganosa, né? Você acorda amando, ao meio-dia você está cheio de dúvidas. Oi? E à tarde você está odiando? Pode acontecer. À noite você está arrependido e no dia seguinte começa a amar de novo. Né? E olha que nem bipolar a gente é, né? Então, a emoção é muito instável. Amor é sentimento? É emoção? Não. Porque a Bíblia define o amor no verbo ser. Então o amor não é pensamento, o amor não é sentimento e o amor não é fazer. O amor é ser alguma coisa para o outro. Então o amor é paciente, é bondoso. O amor é uma atitude que envolve às vezes a mente, que envolve às vezes a emoção e que envolve às vezes o fazer. Você está entendendo? Então você observar alguém aqui, ter compaixão daquela pessoa e orar por ela um mês. Tá? Envolveu a mente. Certo? A mente tua está ligada naquela pessoa e está orando por ela. É uma atitude que você está tendo mais baseado na mente. Você olha a pessoa, a mesma pessoa tem compaixão dela e eu preciso levar comida para ela esse mês. Tá? Você precisa ir até a pessoa e dar um abraço. Nossa, gente, quantas vezes isso ocorre comigo? Você dá um abraço, a pessoa desmonta. Ela desmonta. Então, tem hora que a expressão do amor vai ser por entendimento, tem hora que a expressão do amor vai ser pela emoção, tem hora que a expressão do amor vai ser pelo fazer. Então, o amor é uma atitude. Faz sentido isso para os irmãos? Então, ele não é uma emoção. Ele envolve a emoção, ele envolve todo o ser da gente. Né? Por exemplo, a Bíblia diz... o irmão está perguntando, sentimentos são necessários? Preciso dar importância a eles? Sim. Você quer ver? João 1 diz que o Filho, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho de Deus, o Filho unigênito, estava no seio do Pai. Sabe o que é seio do Pai? Vem aqui um pouquinho, irmão. O seio é esse osso. Olha onde é que eu fui. É gostoso? Você escolheu a pessoa certa. Eu escolhi? Sem saber. O filho habitava no seio. Essa palavra seio, que é esse osso aqui, só existe 2 vezes no Novo Testamento. Diz que o Filho unigênito estava no seio do Pai e diz que João deitou no peito do Senhor.
O filho tinha um peito e João tinha um peito. Faz sentido, meus irmãos? Então, assim, é necessário o afeto? É. Não tem jeito. O afeto é importante, tá? Ele tem o devido lugar, só que a gente não é dominado por ele. E as pessoas que são resistentes a esse afeto, porque às vezes a gente até tem um afeto para dar, mas como se tivesse espetado, né? Isso. Vamos lá. Existem doenças que tornam a pessoa seca, objetiva. Então, por exemplo, o autismo. A pessoa não dá conta de muito contato. O autismo, vamos lembrar, é uma doença que tem vários graus. Tá? Então, no grau mais alto, a pessoa não toca o outro. Então, é uma doença, não se sabe da onde ela inicia, não se conhece a origem do autismo. Sabe-se que passa pelas conexões cerebrais, mas não sabe de que jeito está. O autista, ele não consegue ter conexão. Ele não sabe que esta casa é para este botão. Ele não consegue fazer associação. Por isso, o autista, ele depende totalmente de rotina. Se você tira ele da rotina, ele se perde. Ele reage com irritação. E tem um quadro que é anterior ao autismo, que é chamado Asperger. É um autismo mal resolvido. A pessoa tem sintomas do autismo, mas não desenvolveu o autismo. Ela também pode ter lutas com o sentimento, com o afeto, em sentir, em interagir, em receber. Você está me E entendendo? essa pessoa, será que dentro dela, ela gostaria e não consegue? Será que Se nós temos um problema físico, ela vai viver bem sem. Agora, a grande maioria das pessoas, elas têm isso porque elas são defensivas. Elas não tiveram, então não sabem ter. Você está me entendendo? Samuel, vem de novo, senta aqui. Desculpa. Algumas pessoas se sentem amadas se eu der isso daqui de emoção. E ele vai se sentir amado. O normal seria isso. Mas tem gente que precisa disso. Está fazendo sentido? A gente tem que equilibrar. Porque tudo aquilo que você depende, você vira refém. Então, se a pessoa tem um problema, eu acho que você tem que tentar sentar, conversar. Se ela sair disso para isso, ótimo. Se ela não conseguir sair, ela pode ter um problema um pouco maior. Obrigado, querido. Você está me entendendo? Então, às vezes nós temos essa falta de afeto. isso se descobre clinicamente? Você está indo para onde? Já deu demais. Se fosse o Omar, ô César, para com essa relação. Existem problemas que às vezes não consegue se detectar assim. Isso. E depois de adulto, tem como descobrir algo Tem, assim, problema. tem. Por exemplo, pessoas abusadas fisicamente, sexualmente, podem evitar o toque. Você está entendendo? Então seria um motivo que causaria, né? Gente que foi agredida fisicamente pelos pais pode evitar o toque, porque quando você distancia, você está protegido, o outro não vai me agredir. Então você pode ter marcas que fazem evitar o toque. Aí precisa compreender porque o toque tem um lugar próprio. Tudo bem? Certo. Como que fica as linguagens de amor nisso, né? Porque tem um livro que fala sobre as linguagens de amor, ato de serviço, toque físico e etc. Tá, boa pergunta. Tem um livro 5 Linguagens do Amor. Eu próprio já preguei esse livro. Hoje eu não prego mais ele. Porque é muito mais amplo que as 5 linguagens. Mas lá ele diz que o ser humano se sente por 5 formas de servir. 5 formas de amor. Formas de servir, toque físico, qualidade de tempo, Falar
Palavras de afirmação. Palavras de afirmação e presentes. Tá? Então, você precisa amar o outro na linguagem do outro. Faz bastante sentido e no início do casamento ajuda bastante esse livro, para você aprender a linguagem do outro. Mas o texto bíblico é muito mais amplo. Para a gente amar como Cristo. Então ele tocou, mas ele também falou, ele serviu. Então tem muitas mais formas de amar. Você é uma das 5 formas, resumindo. Oi? Resumindo, você acaba usando todas elas. Você, em geral, você vai usar a expressão que for necessário. Tá? Tudo bem? César, só uma pergunta rápida sobre a questão do amor. Tem uma música que a gente costuma cantar que o sentimento mais precioso é o amor que vem do nosso Senhor. Já vi em alguns outros lugares as pessoas mudarem o amor por o mandamento mais precioso é o amor que vem do nosso Senhor. Se a gente fosse colocar essa música de uma forma teologicamente mais correta, qual seria a O palavra mandamento adequada? fica mais adequado. O mandamento. Isso. E uma outra pergunta... Mas para a poesia cabe. Para a poesia, cara. Né? Nós temos que lembrar que para uma expressão poética não tem nada de errado. E uma outra pergunta existe alguma forma de amor, alguma forma de expressão de amor que se aproxima de paixão? Porque Jesus na ceia, ele diz que apaixonadamente desejaria tomar a ceia novamente, mas ele não faria isso até quando ele viesse, retornasse. Apaixonado. Ele foi usou a palavra grego, ardentemente. Ardentemente, Isso, isso. Tá. A paixão tem seu lugar? Tem. Eu nunca estudei essa palavra na Bíblia. Tá? Ela é um sentimento, a paixão é um sentimento intenso que vai passar rápido. Então ela cabe, por exemplo, para um momento sexual. Ai, mãe, já sei de tudo isso. Você tem que idade? 16? Não, tá na idade. Tá tranquilo. Você já ouve esse tipo de coisa na escola. A paixão tem o seu lugar. Por exemplo, você é tomado por esse sentimento quando você quer namorar o teu parceiro. Por um sentimento mais intenso, de busca, de ida até ele. Você tem esse sentimento, isso não é errado. O problema dele é quando ele vem com manipulação. Onde é que eu acho ele na Bíblia? Em Amnon, junto com Tamar. Ele estava apaixonado. O texto ali diz que era amor, mas quando você estuda, você vê que não é amor, né? Então a paixão, ele tem o seu lugar. Você começar um namoro assim, você não desliga da pessoa, você está com ela na cabeça o tempo inteiro. É uma evolução natural, de paixão para amor, tá? Amor é uma atitude que vai desenvolvendo com o tempo. Então a gente começa daí de maneira simplista. Então ela não é errada, mas ela é perigosa. Ela não cabe para a vida adulta, ela cabe para o início, tá? E o amor é um mandamento, meu irmão. O amor é um mandamento. Isso. Que tem que vir nas atitudes da gente, tá? É interessante, vocês sabiam que quando você estuda, se não me engano, são 8 originais gregos para a palavra amor. Quando você estuda essas palavras, a palavra ágape ou agapau, que é o verbo, você sabia que ela não é encontrada em nenhum escrito antes da época do Senhor? Porque essa foi uma expressão cunhada pelo Senhor para expressar o amor dele por nós, que é um amor sacrificial. Você está me entendendo? Então, é lindo de ver. Posso tocar? Espero que tenha respondido. A crise é usada por Deus, mas o diabo também pode usá-la? Sim. Por quê? Porque na crise todos nós ficamos frágeis e o diabo tripudia em cima da gente. Então, numa crise, a pessoa pode ir para um evangelho errado? Pode. Satanás pode plantar alguém? Pode. Vou dar um exemplo. Uma menina de 33 anos, é um exemplo. Uma menina de 33 anos está louca para casar e entrou numa crise de ansiedade por causa desse tema. O diabo pode plantar um sujeito dele e não de Deus na vida dela? Pode. Você está entendendo? Como
Como foi dito hoje de manhã, qual é a boa notícia? O diabo não pode fazer um movimento sequer em direção a nós sem a permissão de Deus. Você precisa entender a batalha espiritual da perspectiva da cruz. A cabeça foi pisada, moída, esmagada. Então vale o que houve com Jó, que é o primeiro livro da Bíblia. Deus chamou a atenção de Jó. Se observaste meu servo Jó, homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, aliás, justo não, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Também o Senhor encheu ele de coisa boa. Tá bom, pode tirar as coisas boas. Tirou os filhos, os agregados e todos os bens. E Jó, no vim, no voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aí Satanás passa de novo diante de Deus. Deus chama ele de novo. Observaste meu servo Jó, ainda que tiveste me instigado contra ele. E aí Satanás responde assim, pele por pele. E tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então, na hora da saúde, Satanás está dizendo que a gente desespera. E aí a gente negocia o princípio. E Deus vira e diz, tá bom, toca na saúde dele, mas não toque na vida. Satanás tem limites com a vida da gente. São limites colocados pelo Senhor Deus. Você está me entendendo? Então, mas ele pode tripudiar na hora da crise? Pode, porque nós estamos fragilizados. Então é como se o muro que nos protege tivesse caído e a gente fica com possibilidades de pensamentos ruins entrarem de fora. Você está me entendendo? Então Satanás pode fazer isso. Tá bom? Perguntas? Dentro disso, a gente pode relacionar com... Acho que é Gálatas 5,6, posso estar enganado, mas fala que as provações vêm para que o fruto seja perseverança. E também relacionando com o que Paulo fala, né? Porque da fraqueza. Quando sou fraco, é que são fortes. E tem um outro que, na verdade, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso, é o mesmo texto. Então, pensando que o tempo onde a gente passa pela angústia, por essas questões, é o tempo onde a gente se encontra fraco, ali é a prova para que nós possamos sair mais perseverantes, mais fortes. Isso. Mas isso não vem de nós, é a ação de Deus. É a ação de Deus em nós. Um texto importante de estudar é o texto de Romanos 5, ali até o versículo 5, se não me engano, que o sofrimento produz, que a tribulação produz perseverança, a perseverança esperança, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado. Então há uma sequência ali, começando com dor, tá? Com os sofrimentos da gente. Então o irmão colocou direito, né? Que é a questão da perseverança. O que mais? Posso tocar? Vamos mais. Qual a diferença entre emoção e sentimento? Eu acho que não tem. Tá? Eu acho que nunca estudei as palavras em separado, mas eu acho que não vai ter. Tá? Às vezes os irmãos, os estudiosos, não os irmãos, fazem uma diferença entre personalidade, caráter, eles tentam fazer essa diferença aí, que eu acho que tem alguma pergunta que eu vou cair nisso mais tarde. Mas entre emoção e sentimento, que eu saiba, não tem diferença. Tá? Não sei até se não são sinônimos um do outro. Tá? Pergunta sobre isso? Deixa eu pôr aqui do lado para eu dar uma olhadinha. Se Deus é onisciente, e Ele é, então por que criou o homem sabendo que ele iria desobedecer e o mundo viraria um caos? Oi? Pois é. Essa pergunta. E também, Ele pode todas as coisas, endurece e amolece corações, mas existem pessoas que procuram, buscam e não conseguem aceitar o plano da salvação? Certo? Então são duas perguntas. Por que Deus criou o ser humano sabendo que ele ia cair? Então, hoje de manhã um menino de 12 anos me fez essa pergunta. Né? Por que Deus permitiu tudo isso se ele sabia que ia cair? Vamos
Deus faz é por causa de Cristo. Porque tudo foi feito por meio dele e... Então, tudo é para manifestar quem ele é, na pessoa de Cristo. Então, o alvo de tudo é Cristo. Então, por que Deus criou o planeta Terra, pôs o homem e a mulher, pôs a serpente caída aqui, e ele sabia que ia dar o que ia dar, que o homem ia desobedecer, que o mundo ia virar esse caos? Porque Deus queria manifestar a si mesmo através desse caos. Porque tudo que ele faz é por causa dele e da glória dele. Então, a maneira pela qual Deus encontrou de expressar o amor dele pelo ser humano foi através do caos que o pecado geraria. Deus tinha outras maneiras de fazer isso? Tinha. Por que ele não fez? Porque ele não quis. Aprove a ele fazer desta maneira. Eu não sei onde está esse estudo. Alguém me falou, eu estudei com os irmãos na igreja, foram 33 estudos. Eu estudei o livro Deus é Soberano. Eu acho que está no site da IPVO. Eu acho que está lá no site da IPVO. Vale a pena ouvir o estudo. E vale a pena ler o livro. Tá? Esse estudo eu dei, acho que não menos que umas 4, 5 vezes. Cada vez que eu dou, ele me edifica muito. Então, se tem uma coisa que equilibra a alma humana, é o tema soberania. Traz muito equilíbrio. Porque você vê que Deus esteve presente em tudo. Tá? Mas aí, ele faz uma pergunta capciosa. E eu não sei qual é a doutrina dos irmãos, então eu vou dizer como eu entendo, e vou dizer as duas possibilidades. E também, ele pode todas as coisas, endurece e amolece corações, mas existem pessoas que procuram, buscam e não conseguem aceitar o plano de salvação. Ele pôs um ponto de interrogação, mas parece quase um ponto de exclamação. Então tem gente que não é salva. Eu creio na eleição. Eu particularmente creio na eleição. Eu entendo que é impossível Cristo ter consumado a obra e ele morrer por alguém e essa pessoa não ser salva. Eu particularmente isso não cai bem dentro de mim. Você está entendendo? Então, mas eu nasci de novo numa igreja que não crê assim. Então nós temos basicamente 3 doutrinas. Você tem uma doutrina que crê que o homem escolhe ser salvo, então ele tem livre-arbítrio para escolher. Então, se você olhar dessa perspectiva, um homem que ouve e não é salvo é porque ele tem um coração duro para o Evangelho. Existe uma outra doutrina que diz que o homem abre, no momento que Deus fala com ele de salvação, Deus abre o poder dele fazer a escolha. Então, naquele momento, ele pode fazer a escolha, depois de ser fechado. E existem irmãos que creem que Deus é quem chama, que Deus é quem atrai. Eu creio, e se você quiser estudar esse tema, eu te sugiro, não estude o tema da eleição, porque você vai se confundir. Estude o tema da justificação pela fé, porque aí entra mais claramente dentro de você, tá? Então, a Bíblia ensina em Provérbios que Deus criou o ímpio para o dia da calamidade. Pesado, né? Samuel é um fazendeiro. Ele é um fazendeiro. Ele tem 50 vacas que ele vai vender. Ele vai matar 10. Ele escolhe 10. As 10 podem queixar com as outras do porquê ele escolheu as 10 e não as outras. Gente, por que Deus manda um para o inferno e outro não? Aí você vai falar assim, ô César, mas é vaca. Aí eu vou te responder assim, tá?
A diferença do samurai para a vaca é muito grande. Mas a diferença de Deus para nós também é muito grande. E Ele pode fazer o que Ele quiser. Vocês estão entendendo? E eu vou um pouquinho mais longe com os irmãos. Deus é amor. Certo? Deus pode fazer algo sem amor? Não, porque contraria a natureza dele. Certo? Tá bom. Deus é o criador de tudo, das coisas visíveis e as invisíveis. Certo? Quem criou o inferno? Então eu vou dizer sem medo de errar. O inferno é um ato do amor de Deus. Agora você precisa de um tempo para digerir isso. A primeira vez que eu ouvi do irmão Lado. Nossa, aquilo entrou meio atravessado. Senhor, mas meus irmãos, tão simples, mas tão simples. O próprio inferno. Lembrando que o inferno não é o fim de tudo. Porque o fim de tudo é o lago de fogo. Porque o inferno foi lançado no lago de fogo. Então, se o sujeito acha que não pode piorar, ele está errado. Porque ele pode. Então, Deus é um Deus de amor. Em tudo o que Ele faz. Em tudo o que Ele faz. Viu? Tá? Posso ir? Antes de ir embora, não vai conseguir. Tá tendo que esticar a mão. Essa pessoa aqui. Porque pessoas ansiosas são muito ou mais julgadas quando deveriam ser auxiliadas e aconselhadas. Por que a pessoa está fazendo uma afirmação de que a pessoa ansiosa é muito julgada? Faz sentido? Faz, certo? Por que a pessoa ansiosa é muito julgada? Primeiro porque ela aparece. Então a gente vê. Gente, pensa comigo. O que é mais grave? Um homem omisso ou uma mulher destemperada? A mulher destemperada. Homem omisso. Homem omisso. Homem omisso é mais grave. Mulher destemperada. Homem O omisso. que é mais grave? Homem omisso. Um homem omisso ou uma mulher destemperada? Acho que é os dois de casa. Homem omisso é mais grave. Eu vou dizer, sem medo de errar, que é o homem omisso. Não, Sérgio. Faz isso comigo, não. Por que é? Por que eu estou dizendo isso? Quem santifica a mulher destemperada? Homem omisso tem um. Só que presta atenção. Eu tenho um homem omisso e uma mulher destemperada. Qual que é mais grave? O homem. Qual que aparece? Quem faz o papel da louca? O pezinho da Alexandra tá assim, ó. Só o pé que tá destemperado. Daqui a pouquinho ela vai treinar. Faz sentido, irmãos? Então, o ansioso, ele aparece. Então, ele faz o papel do doido da história, sem ser. Então, ele vai ser muito julgado por causa disso. Vocês estão entendendo? Porque ele aparece para os outros. A agitação, a inquietação. Geralmente, o ansioso é agitado, é inquieto, pode ser falante, pode ter pânico. Ele tem comportamentos. Come rápido. Pode comer rápido. Ele tem comportamentos que aparecem. Então ele vai ser mais julgado. Ele senta e está assim com a perna. Você percebe. Então você vê o tempo todo, né?
A Alessi, quando eu estava nesse processo de ajuste da minha alma, ela dizia assim para mim: compartilhe os seus suspiros, porque eu ficava... Porque você pensa tanto que fadiga. E aí, o que sobrou até hoje são os dedos. Então, se eu não estiver bem, o dedinho está assim. Então, é meu corpo dizendo que eu ainda tenho alguma coisinha. Isso mesmo, querida. Ela respondeu direitinho, o homem omisso. Que idade ela tem? 5. Oh, vai ser uma menina sábia. Certo? Tudo bem? Então, ele deveria sim ser cuidado, deveria ser assim. Lembrando que nós temos gente ansiosa aqui que é para dentro. Que a ansiedade não é para fora. Lembra que você pode explodir ou implodir. Tem gente que implode. Então joga para dentro. E aí vai judiar mais do corpo. A manifestação vai ser pelo corpo. Tudo bem? Posso tocar? Sim. Perguntas? Eu estava refletindo justamente sobre essa direção. Que às vezes essas questões de a pessoa ela ser mais introspectiva ou extrovertida do que ela mostra, muitas vezes ela acaba julgando uma pessoa que mostra mais, por quê? Porque ela sente a mesma coisa que tem coragem de falar. Pode chegar nisso aí também? Pode. Né? Se ela não falar, ela não alivia. E aí vai aparecer por dentro. Então, por exemplo, a minha crise... Aí ela pega Isso. Quando a pessoa é ansiosa e é um pouco mais falante, ela se mantém mais aliviada. Então, a hora que a crise aparece, não aparece com muita violência. Mas no meu caso, por exemplo, eu era extremamente quieto, muito calado. Então, quando a crise apareceu, todo mundo assustou. O César em crise, chorando. Mas o que está havendo com ele? Qual é o problema? Por quê? Porque eu não manifestava em absolutamente nada, por causa do meu silêncio. Está entendendo? Então, quando aparece, aparece de forma meio assustadora. Certo? Eu acho que é visto, pegando isso que você falou da mulher doida, né? É muito visto que só a mulher tem ansiedade. E muitas vezes o homem que tem problema emocional, ele é extremamente julgado, ainda mais dentro das igrejas. Porque às vezes quando tem um homem ansioso, quando ele quer falar, quando isso, as pessoas olham para ele com preconceito também. Você tem carpinho, eu ouvi isso aqui dentro ontem, fiquei um pouco quieta, me deu um fervilhão dentro, mas abstraí, né? Tem carpilote, tem que lavar louça, tem que não sei o quê, como se isso fosse adiantar. A pessoa vai ficar ansiosa carpilote, vai ficar ansiosa lavando louça. Isso. E isso é mais difícil. As pessoas traduzem que, especialmente na crise de pânico, está faltando tarefa. Está folgado, está acomodado, está faltando tarefa, serviço. E, gente, isso é um equívoco enorme. Se tem alguém que trabalha, realmente é o ansioso. Porque a cabeça dele não vai. Dependendo do que faz. Né? Existem até algumas tarefas, por exemplo, eu consigo dirigir e não pensar. É uma das poucas coisas que eu faço que eu não penso. Só que como eu disciplinei bem a mente, eu sei parar. Eu sei parar, desligar, não pensar naquilo, mas dirigir para mim é um ato de prazer. É uma das coisas que me dói muito na perda da Alessi, que nós viajávamos muito de carro, para os encontros, para os irmãos. Então isso me judiou muito. Eu estou para comprar um carro novo, nossa, que parto que é, porque eu vou ter que viver essa realidade sem ela. Então para mim isso dói bastante, por causa do prazer que estava envolvido, né? Então assim, o ansioso trabalha demais, tá bom? E assim, quando a gente tem um começo assim, de quem pensa demais, eu mesmo gosto muito de ler, mas ultimamente eu ando tão ansiosa que eu não consigo me concentrar na leitura. Como que eu faço para começar a parar de pensar? Certo. E quando a mente está acelerada de tal maneira que eu não consigo ir parando ela. Então a irmã está colocando que ela gosta muito de ler e não está conseguindo nem ler. Um sinal de que o cérebro acelerou um pouquinho mais do que devia.
Pode ser que você esteja com muita tarefa, se for muita tarefa, aí são as tarefas, pode ser que a mente acelerou. Vamos lembrar, o que estimula o cérebro são os 5 sentidos. Então você tem que reduzir a informação. Por que Deus levou Moisés, que era um homem ansioso, poderoso em palavra, poderoso em obras, filho da filha de Faraó? Então Moisés sabia toda a ciência do Egito, porque ele foi criado para isso. Ele foi criado para suceder Faraó. Então ele tinha um cabeção. O que Deus fez para pôr ele em ordem? Colocou ele no deserto. O que você faz no deserto? Conta duna? Hoje tem 3. Nossa, agora tem 4. O que você faz no deserto? Você não tem o que fazer. Então Deus tira os estímulos. Você está entendendo? Então, para você parar a mente, você precisa tirar os estímulos que tem. Você vai saber qual o estímulo que te pega. E vai ter um estímulo ou outro que te pega. Pode ser um jornal, pode ser uma leitura, pode ser um celular, pode ser determinadas coisas que você ouve, pode ser aconselhamento. É extremamente comum eu pegar gente ansiosa que está aconselhando. Porque no aconselhamento você pesa. Você está entendendo? E às vezes você está fazendo uma medida que você não suporta, aí você entra em crise. Então você tem que reduzir o estímulo. Primeira coisa que precisa ser feita. Segunda coisa, vai para a palavra. Porque a palavra põe ordem. Sem excesso, de 15 minutos a meia hora, vai para a palavra, lê ela, canta, que tudo isso vai pondo ordem no cérebro. Tá bom, querida? Tá? Então verifica o que te estimula. Você quer ver uma coisa? Eu atendo 10 pessoas por dia. Neste momento em particular, eu estou com 12 por dia. Mas dezembro o povo pira. E aí eu chego a atender 15. O que acontecia comigo alguns anos atrás? Eu começava a ficar triste com 2, 3 semanas. O primeiro sintoma de que eu não estou bem é que eu fico triste. Eu fico um pouco mais apagado, mais entristecido. Então eu parei com essa brincadeira. Eu parei com isso. Por quê? Porque se eu ficar 2, 3 meses nisso, eu vou ter uma crise. Então você tem que entender quais são os seus limites, tá bom? E aí proteger a tua mente, tá? Respirar é essencial, tá? E se porventura não parar, aí a gente pode tomar um calmante fitoterápico, uma maracujina. Você já toma 3. E ainda assim o cérebro está assim. Você toma fitoterápica, coisa homeopática. Aí o doutor tirou 2 gramas de insulina e ele deixou só aquele 4. Aí agora eu fiquei só com fluoxetina. Certo, então, se mesmo medicado o cérebro está acelerado, você precisa sentar com alguém e começar a falar. Porque isso vai aliviar. Tá certo? Posso tocar? Sim. Oi? Vai pescar. O irmão pesca. É bom? E volta inteiro? Depende se eu pesco. Se eu não pego nada. A ideia, eu acho que o irmão está fazendo uma coisa bem adequada, tá? Mas eu acho que a ideia é a seguinte: o que me estressou? Porque se você não resolver, você achou um meio de aliviar, mas não de resolver. Fez sentido? Se a esposa dele, ela está do lado com o sorriso assim, ó. Finalmente alguém está falando para ele. Vamos lá. Irmão, um amigo meu já tentou suicídio por 3 vezes. Agora está procurando ajuda na igreja. Como começar a ajudá-lo? Ele não sabe que sabemos. Outro amigo que me confidenciou. Nossa, gente.
A pessoa entregou tudo. Olha, porque este é um tema que você tem que saber aconselhar com um certo juízo. Porque se você for orientar a pessoa de um jeito errado, você vai pesar mais para a pessoa. Então, o que você poderia fazer é procurar quem está aconselhando ele, para ver se tem algo que você pode fazer a mais. Você está entendendo? Mas não faça algo por instinto, a menos que Deus te dê uma direção muito clara. Por quê? Porque o tema não é simples. Tá? Então, às vezes, a gente quer ajudar, mas não consegue fazer bem feito. Então, como a pessoa está muito sensível, está muito doída, às vezes você vai aconselhar, não, você é forte. Você é forte, você vai conseguir. E aquilo entra mal, meu Deus, eu não vou conseguir. Até ele está esperando que eu melhore e eu não vou conseguir melhorar. Então você está falando uma coisa adequada e entra atravessado dentro da pessoa. Então quem tem o pensamento de morte, de suicídio, a gente tem que ter um cuidado muito grande na maneira que vai fazer. Então, quem me perguntou, procura quem está aconselhando essa pessoa e pergunta para ela se você pode ajudar. Se não tiver o que fazer, apenas ore. É uma pergunta um pouco atrasada, mas é que eu fiquei pensando. Essa questão dos estímulos que o senhor estava dizendo, que a gente tem que tirar o estímulo para o pensamento acelerado. E quando acaba por ser um vício, o estímulo? Não sei, porque o cérebro sente prazer em ser estimulado, né? Então, quando a gente vicia no estímulo, como faz? O que você faz para corrigir um viciado? Arranca. E aguenta a síndrome de abstinência. O geriatra chama de amputação radical. Tem determinadas coisas que não tem jeito. Você está me entendendo? Então, você vai ter que fazer isso. Gente, quem aqui é viciado em açúcar? Carboidrato é açúcar, viu, gente? Então vai. Gente, tem 6 vezes o poder da cocaína. Eu falo isso. 6 vezes. Dura 2 horas. Aí você tem que dar outra picada. Ou picada. Ou uma cheirada. Atenção, gente. Espera aí só um instante. O irmão Sérgio vai colocar. Quando eu estou trabalhando, que eu me sinto assim meio baqueando já, eu corro lá e eu fico direto. E o que é vapo e vapo? Globo. Vapo e vapo no globo. Certo. Só um instante. Eu tenho uma pergunta mais relacionada ao tema que você está tratando agora sobre suicídio. Na verdade, são duas. A primeira é, eu posso responder criminalmente por aconselhar errado alguém que se suicidou? De repente eu trabalho com ela se mata. Eu, como não psicólogo, eu posso responder isso criminalmente? E a outra, o que fazer quando eu vejo que alguém está aconselhando de forma errada alguém com tendências suicidas? Qual que é a melhor forma de agir? Certo. No direito você pode quase tudo. Então, se um advogado te... Tem advogado aqui dentro? Não. Eu não sou advogado, mas estimular alguém ao suicídio é crime para júri. A primeira piada que se conta na faculdade de Direito é a seguinte: eu chego para um advogado e conto a história. Conta a minha história. A primeira pergunta que o advogado faz é: tá, você quer que eu te acuse ou te defenda? Aí você pode pegar a mesma história e acusar ou defender. Então, você tem risco. Eu já tive, por exemplo, um pai que o filho estava falando de morrer, ele foi lá, pegou um revólver, pôs bala, armou, pegou e pôs uma na mão do moleque. 18 anos de idade o moleque tinha. Você vai fazer agora. Isso você não faz nunca. Você está entendendo? Então, a pessoa pode ser responsabilizada nisso daí. Tá?
A segunda pergunta é, o que você vai fazer se o aconselhador está aconselhando de forma errada? Irmão, é difícil, viu? Porque, assim, eu acho que você tem que orar, porque dependendo, você está mexendo com uma situação delicada, você tem que ter muita clareza que você tem que pôr a mão. Mas muita clareza que é para você pôr a mão. Você está entendendo? Então, ora, busca de Deus bastante clareza para ver se é preciso se interpor nessa situação. Tá bom? Perguntar para a Bertice, que há pouco tempo agora chegou um caso lá, teve um divórcio há um ano e pouco atrás, e na dor, a pessoa buscou ir na igreja. Ficou um ano, segundo ele, fazendo tudo que poderia fazer, da melhor forma possível servir a Deus, só que conversando um pouco com ele, o que ele queria de volta era a esposa e não teve. E ele fala hoje que ele tentou várias vezes o suicídio e que Deus não ajuda ninguém. Certo? E como que hoje, o que eu poderia, como começa com um caso desse? Assim, vamos lembrar, quando você vai ajudar alguém, 70% da conversa é o vínculo. Então vincule com ele. Sei lá, às vezes ele gosta de carro, você vai dar um passeio no carro, às vezes ele tem uma profissão que você consegue bater papo, vincule. Vinculou, aí você tem que desarmar as mentiras. Porque o que ele está crendo é um sofisma, que Deus não ajuda ninguém. O problema dele ter ido é que ele foi com uma expectativa que ele criou, e não que Deus criou. Deus prometeu para ele que ia dar, se tivesse prometido, Deus tinha devolvido a esposa e a filha. Você está me entendendo? E me parece que ele tem uma atitude meio de culpar o outro. Então tem que verificar se no casamento dele ele também não tinha isso. Porque agora ele está culpando Deus. Então tem que verificar o porquê que a esposa separou dele. Você está entendendo? Separou por quê? Porque às vezes ele tem o mesmo problema que ele tinha com a esposa, só que agora é com Deus. Fez sentido? Então vincula e aí tenta desarmar as mentiras que ele foi criando. Certo? Ajuda um pouco? Diz, irmão. Pastor, César, só César. em relação a gente sempre tem iniciativa de hereditário, né? Ajudar. Mas será que tem casos, talvez muitos casos, ele deve passar a bola para outros? Isso. Acho que é uma coisa que nem sempre ainda tem capacidade, ele simplesmente vai entender a situação. Isso. Como mais experiente, e não é algo, né, de experiência de mesmo, dizer, olha, eu não posso nesse momento alguém que tem mais capacidade, não sei. Tá. Queridos, eu acho que existem algumas crises, tipos de crise que o pastor deveria encaminhar para um profissional. Então, a pessoa não dorme, ele deveria encaminhar. O pensamento não para, deveria encaminhar. Tem pensamento, a gente chama de ideação suicida, deveria encaminhar para alguém, você está entendendo? Eu acho que isso protege o líder e cria uma ajuda um pouco mais adequada para aquela pessoa. Então, tem determinados problemas, você suspeita que, talvez precise de um remédio. Então, acho que deveria encaminhar para pessoas que vão poder socorrer de um jeito melhor, né? Eu tenho um grupo de 12 psicólogos que dá para encaminhar para eles. Londrina, eu conheço alguns psicólogos, está aqui perto de vocês também. Maringá está mais perto de Londrina, não? Mesma coisa? Londrina um pouquinho mais perto. Londrina, vocês vão por qual caminho? Pode ser por aqui, por Tamarana, pode ser também lá por Rolândia, Cambé. Tá. Então, assim, eu acho que precisaria encaminhar, se o irmão está entendendo, né? O suicídio, ele tem uma coisa curiosa. A Bíblia diz que procurarão a morte e não a encontrarão. Eu tive uma mulher que fez tentativa. Quem aqui já teve pensamento de morte? Levanta a mão. Tá. Deixa eu ver como é que eu digo, né? Eu tive uma pessoa que tomou veneno de rato 3 vezes. E veneno de rato cai na corrente sanguínea.
É difícil de corrigir, o tempo é essencial, porque cai muito rápido na corrente sanguínea e aí a chance de morte é grande. Nas 3 vezes alguém foi visitá-lo. Eu morava sozinho. Nas 3 ocasiões alguém foi visitá-lo. Quem que mandou? Está vivo até hoje, tem 20 anos isso. Ela estava numa dor muito aguda, né? Nós temos que lembrar que a morte também é um decreto de Deus. Deus tem que dar o sim até para o suicida. Tá? Ainda sobre essa pergunta do pastor Marcelo, o que fazer quando um pastor de uma comunidade, de repente eu tenho uma ovelha ali que precisa desse cuidado especial, mas de repente na cidade ou na região não tem um psicólogo ou um psiquiatra cristão? Você tem que criar essa rede, não tem jeito. Com o advento da consulta online, facilitou a vida. Então você precisa criar. Eu entendo que todo pastor deveria ter alguns profissionais de base. Ele tem que criar uma rede de apoio para ele. Ele vai ter que ter um eletricista, um encanador, porque senão ele vai ter que fazer o papel. Então ele tem que ter alguém que ele pode recorrer para ajudar o rebanho. E aí entra a área médica. Ele tem que ter um psicólogo ou um psiquiatra, né? Então, se vocês precisarem de psiquiatra, a Ruth tem o telefone da Patrícia Martins, é uma irmã lá em Maringá, extremamente querida, muito capaz, né? É só ligar para ela, ó, eu sou dali, o César que indicou seu nome, a gente está apertado, você não dá um socorro? Pronto, tá entendendo? Então, você tem que criar essa rede de apoio para você, tá bom? Irmão César, mas... Só um instante, o irmão levantou a mão. A pergunta dele quase coincidiu com a minha. Você falou para procurar uma pessoa capaz. Meu esposo ele fez cirurgia de coração e não dormia, tudo pela ruim. Aí eu procurei o psicólogo lá na rede do SUS, né? Eles lá com o CAI lá, tem psicólogo. Ficou pior, porque o psicólogo, a gente como cristão, não, você toca violão, você canta, procura um forró, vai. Aí complicou tudo a situação. Aí é complicado. Aí como tem igual tem que criar essa rede. Isso, tem que criar. E hoje, com consulta online, eu tenho uma paciente da Espanha que eu nunca vi. Ela é minha paciente há 7 anos. Nunca tive pessoalmente com ela. Então é possível, tem pouquíssimos casos que não dá para a gente atender online. Mas a grande maioria dos casos dá para a gente ajudar. Tá? Existem ímpios que atendem muito bem, que têm um coração muito voltado para a palavra. Então, dá para contar com essas pessoas também. Então, irmãos, essa cultura nossa também de cristão, né, de não procurar psiquiatra, porque é pecado. Existe uma cultura assim, né? Vai procurar um psiquiatra, tu és um cristão, tu és crente, né, um psicólogo. Existe uma, não tanto hoje, mas eu lembro assim que mais no passado uma cultura que crente não procura psicólogo, psiquiatra. É interessante, irmãos, eu não estou falando com plena certeza, tá? Mas é interessante que o texto de Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas transgressões, né? E ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Me parece que enfermidade remete à questão física, mas me parece que dor vai remeter à questão emocional. A alma pode ser tão enferma quanto o corpo, e ela precisa de tanto tratamento quanto o corpo. Tá? Mas eu tinha esse pensamento, que ele falou que crente não precisa de psicólogo. Até o dia que você começou a ministrar aqui, dia 21. Até o dia 21, eu tinha esse pensamento. Eu sou evangelista, trabalho muito com pessoas. Depois dessas mensagens para cá, eu entendi que realmente crente precisa. Levanta ali perto, então. Deixa eu dar um abraço na senhora. Nossa, obrigado, querida. Amém. Que bom ver eu trabalhar. Viu? Tá bom? Verdadeiramente, eu libertarei. Graças a Deus. Agora, a pergunta que não se fala para mim, e é muito polêmica, que dói. Então, um cristão se matar. Eu sei que a angústia da alma é tanto que leva um crente à morte. E onde entra Deus,
que supra aquele lugar. Sério, o inferno foi salvo, foi aquilo. Tá, te respondo no pé da orelha depois. Você tem pensamento de morte? Não? Então eu te respondo no pé da orelha depois? Não posso responder publicamente. Porque esse é um tema delicado demais. Tem 50 irmãos aqui que pensam em se matar. Eu queria ouvir também. Ao pé do ouvido. Essa resposta não é para todos. Você levantou a mão, não? Eu vou ser salvo ou não? O termo temperamento é aceitável? Isso é dentro de conceito cristão? Nós fomos educados no livro, nós os mais antigos, o livro Os 4 Temperamentos, depois os temperamentos transformados, né? Então nós fomos educados nisso daí. Também preguei esse livro. Não faço mais. Porque o ser humano é muito mais amplo do que isso. Se a gente tiver uma possibilidade, nós vamos estudar em algum momento a natureza do ser humano. Porque é baseado em Gênesis 1, 2 e 3 que você vai construir quem o ser humano é. Então nós vamos olhar o que é instintivo do ser humano, e aí é aquilo que organiza ou desorganiza o ser humano. Tá? Então a gente não usa mais essa expressão. O que a gente usa? A gente usa, nos é possível falar de personalidade e de caráter. Caráter é a índole. Você veio com aquilo. A personalidade é desenvolvida. Você está me entendendo? Então, uma está ligado à tua natureza, é introspectiva, é extrovertido. Veio desse jeito. E outra coisa é aquilo que teve interação com o meio, que o meio forma em nós. Está entendendo? Então a gente muda essas expressões nisso daí. Mas não é significativo. Essa aí você respondeu? Você virou aí? Essa aqui? Não, você virou, você respondeu? Acho que não, né? O termo temperamento é aceitável? Ah, tá. César, ainda dentro dessa pergunta... Só um instante. Ainda dentro dessa pergunta, claro que ali a resposta foi no sentido profissional. Gostou de sentar aqui perto, né? Mas assim, ainda assim, didaticamente, é possível um pastor utilizar esses livros para... Pode. Eu acho que não é bem adequado. Até porque os 4 temperamentos foi a primeira coisa que a medicina fez sobre a humanidade. Então, é muito antigo, né? É muito antigo. O conceito evoluiu muito. Né? Então, se você for usar, você não é bem preciso quanto à verdade do ser humano. Tá? Posso ir? A filosofia é aliada à psicologia? Sim. Certo? Tem um irmão aqui que é filósofo. Tá aí, não? Tudo bem, irmão? É aliado? Sim, são áreas relacionadas. Né? A gente estuda na psicologia muita filosofia, muita antropologia. Você vai estudar isso também nas escrituras, né? A maneira de pensar a vida assim, dependendo a orientação, é uma delícia bater papo com filósofos, porque ele aprofunda, ele alarga o entendimento. É muito bom fazer isso. Eu tenho um filho que é formado em letras e ele é um pesquisador. Ele foi doutor aos 28 anos de idade. Ele estuda muito. Então, nossa, a gente estuda as teorias, bate papo sobre isso, é muito bom. E a gente colocando tudo isso na perspectiva das escrituras. Tá? Então, não tem problema. Lembrando que o grande crivo são as escrituras. Tudo tem que passar pelas escrituras. Posso tocar? Tenho alunos de idade entre 12 a 18 anos se cortando nos braços. Como proceder para começar a conversar com os mesmos? Percebo que são problemas familiares, como rejeição, abuso, separações e abandonos. Tá, tem uma pergunta boa aqui. O nome de se cortar é automutilação.
Eu tive uma paciente que foi muito abusada. Foi abusada por várias pessoas. E ela chegou a cortar os lábios vaginais. Por quê? Por que os lábios vaginais? Por quê? Porque foi o que na cabeça dela gerou todo o mal. É o que desejava, que ela não quis. Então ela também resolveu eliminar aqui. Você está entendendo? Em geral, quais os cortes mais comuns? Aqui, aqui e na virilha. Então, os adolescentes, isso é muito comum em adolescente a partir de 12 anos, e em especial em meninas. Tá? Por que uma pessoa se automutila? É uma regra de sobrevivência. Uma dor maior resolve uma menor. Então está tão doído dentro de casa que se corta para que o sangue escorre. Relaxa daquela dor da rejeição. Vocês estão entendendo? A automutilação vai trazer depois o pensamento suicídio. Porque é uma evolução. Tá? Então não é para a gente assustar, mas é para a gente cuidar. Então apareceu com pulseira larga, apareceu se cobrindo, com camisa de manga comprida em época de calor, com blusa de frio, tem que dar uma investigada. Tá? Porque pode estar numa angústia. Geralmente é feito com gilete, com estilete. Lâmina tá? de apontador. Oi? Lâmina de apontador. Lâmina de apontador, é muito comum. Vai lá. Oi? Caco de vidro. Oi? O que a Sério? gente faz, pastor? Pastor, não, sério, desculpa. O que a gente faz? O que você faz para ajudar? Você tem que pôr a pessoa falando. Se for minha filha, por exemplo. Tem que pôr a pessoa falando. Por que a pessoa faz? Porque algo está doendo. Quando falar aquela dor e aliviar, acabou. Você está entendendo? Então a pessoa faz por causa da dor que ela está tendo. Então o que faz esse tipo de coisa é dor. Como que dá o pensamento suicídio é a dor. Tudo bem? Posso tocar? Diz, irmão. Nessa questão aí, tem um tabu, né? Os tabus, a igreja não pode noticiar um suicídio, porque isso pode levar a mais gente fazer o mesmo. Isso. É importante. Via de regra, a imprensa não noticia suicídio, porque gera estímulo. Você está me entendendo? Por isso que minha resposta eu te dou, mas ela no pé da orelha. Tá? Porque você vai preparando. Você não pode. Uma vez eu estava atendendo um drogadito e ele estava livre da droga. E ele dominava muito o tema. E aí apareceu uma droga nova no mercado. E eu virei para ele, fulano. E essa tal de Oxy? Gente, ele salivou. Ele falou, César, não me pergunta não. Só de perguntar me dá vontade. Então, quando você bate papo sobre o tema, quem tem aquela predisposição avança um pouquinho mais. Você está me entendendo? No Japão, a gente tem hoje suicídio de adolescentes coletivo. Em Londrina, nós tivemos 3 amigas que combinaram pular do prédio no mesmo dia, na mesma hora. 2 levaram por brincadeira, mas uma estava falando sério. Pulou. Então, assim, não dá para brincar com esse tema, né? Nós gostaríamos de ter uma pesquisa em Maringá que nós não temos. Eu acho que filhos de médicos têm uma tendência maior ao suicídio. Eu acho, no que eu ouço. Eu atendo muitos médicos. Então eu tenho a impressão. Por quê? Pela dor da ausência. Porque eles são criados longe de pais. Então os órgãos de imprensa não vão noticiar isso. A gente deveria fazer pesquisa. Esses 2 anos da pandemia ficou um pouquinho mudado isso, mas o índice de suicídio em Maringá, por exemplo, é alto.
mas é muito alto. Nós tivemos em 4 meses, se não me engano, era quase 1 por semana, numa cidade de 400 mil habitantes. Está entendendo? Então é muito complicado. E aí a gente acaba criando essas estratégias e aí a gente tem que pesquisar, mas tem que entrar num conselho de ética de uma universidade para conseguir levantar os materiais para poder saber. Acho que é mais ou menos isso, né, irmão? Tem uma outra questãozinha que eu aprendi. Eu fui uma vez para a Suécia. E lá encontrei um amigo meu, baiano, mora lá. Ele revelou uma coisa. Ele disse, olha, eu sou um cara bastante animado, alegre, mas no ano passado aqui eu tive vontade de me suicidar por causa do ambiente, por causa do frio. Porque lá na época do verão é maravilhoso, o sol não se põe, mas na época do inverno não tem sol e tem a neve e todas as casas são fechadas. O cara fica clausurado dentro da sua casa, com bebida alcoólica, é o que ele vai ter para se aquecer. Então, isso é pesquisado. Os ambientes mais gelados são mais propícios ao suicídio. O calor também O tempo nublado faz isso. Oi? Não, eu ia fazer uma brincadeirinha, mas o calor também deixa a gente irritado. Não, aí é irritado, né? Tá. Posso tocar? Diz, querida. Igual, quando a pessoa se mutila, ela é coletivo, ela consegue. Mas igual teve as crianças desmaiaram, teve todo mundo junto, passar mal. Como que é assim? Uma passa mal, outra passa mal, outro desmaia. Então, eu ouvi isso daí, mas eu não li nada a respeito disso. Né? Você pode ter uma crise de ansiedade coletiva? Pode. Mas teve isso aí como? Que uma criança fala para outra, vamos suportar, uma coisa. Mas como que estão lá na escola, de repente, vocês crianças passaram mal? Então, eu preciso ler um pouco para eu ter uma noção do que houve, para poder ter uma ideia. Se der, depois alguém me conta aí eu tento ter uma ideia do porquê disso de forma coletiva, tá? O irmão falou sobre a questão do suicídio e alguns detalhes. O que o irmão pensa desse mês amarelo? Eu não me lembro qual mês é. Setembro amarelo. Oi? Setembro amarelo. E, na minha ótica, aumenta o número de suicídio no mês amarelo. Por quê? Mas na tua ótica ou aumenta? Quando a gente ouve mais. Mas eu acho que é porque a mídia está tocando um pouquinho mais no assunto. E aí estimula. Oi? E aí estimula. Eu acho que... Eu nunca pesquisei isso. Eu acho que não, porque a ênfase é em tratamento. Então eu acho que vai estimular as pessoas a falarem do tema. Eu acho que quem tem uma predisposição vai ser estimulado a falar um pouco mais e se deparar com o tema. Eu entendo que essa é a intenção, mas e o resultado? Aí eu não sei te dizer. Eu espero que não. Eu acho que não. Mas seria interessante verificar. Posso falar de uma experiência que a gente teve dentro da Missão do Mar. O ano passado a gente fez uma intervenção no Setembro Amarelo, os alunos de psicologia, e muita gente participou. Muita gente teve coragem de falar sobre algo que nunca tinha falado porque se sentia julgado. E em nenhum momento foi falado de forma, foi falado de acolhimento. E as pessoas se sentiram muito acolhidas. E foi muito, especialmente assim, grande parte dos alunos da área da saúde. Medicina e odonto, que são cursos muito pesados, que são cursos integrais, tem uma cobrança muito grande para os alunos. Os relatos que a gente ouvia deles, de falarem que nunca participaram disso, que nunca se sentiram acolhidos e conseguiram falar sobre suicídio sem tabu e sem falar de formas, assim, mas de se conscientizar sobre o tema, de promover prevenção, né? Isso. E de se sentirem acolhidos, de falarem para pessoas que não conhecem. Eu acho que num primeiro momento vai ter um estímulo no bom sentido de tratar. E no mau sentido poderia ser o do colocar a pessoa pensando naquilo, né? Por aí que o senhor falou um estudo aí esses dias, no Japão, um dos livros mais vendidos é sobre 100 maneiras de se matar. E
Não, eu acho que ali no caso é diferente do tratamento do Setembro Amarelo. Eu acho que o lançamento do livro aí é para estimular, é para a pessoa ver como ela vai fazer. Ali eu acho que tem estímulo, um estímulo negativo, não para tratar, mas para fazer, né? Então eu acho que o Setembro Amarelo nosso é diferente do livro, né? Mas existem pessoas que comprovam a efetividade? Não sei, aí eu não sei te dizer. Até porque eu acho que é uma coisa mais nova, o Setembro Amarelo. Então, eu acho que vai 10 anos ainda para ter uma boa pesquisa sobre isso. Talvez, pode ser. Meu filho, ele é psicólogo lá em Santa Catarina, ele trabalhou na saúde em Brusque, e há alguns anos lá houve o Setembro, a prevenção, os resultados foram muito positivos, muito interessantes. E as pessoas iam lá e se abriam, conversavam. A prevenção foi muito boa. Geralmente, irmãos, quando você põe alguém falando, os desejos de fuga aliviam. Você põe alguém falando. Não é à toa que a Bíblia pede para a gente confessar, né? Eu tenho um grupo de adolescentes que se reúne na minha casa. E assim, no princípio todo mundo pensava que eu tinha que dar um estudo bíblico para eles. Porque 2, 3 são da igreja e chamam os amigos que não são. Amigos de escola. E eu não dou um estudo. Eu deixo eles conversarem. E ali na conversa, se surge um assunto, a gente daí faz. Mas eles conversam que eu tenho que tempo. Calma aí, toda vez. E eles saem de lá muito felizes e as mães falam, eles não veem a hora de chegar às 6 da noite para irem na sua casa. O que tem lá de tão bom? Então eles falam. Então vai semeando a palavra. A neurocientista Rosana Alves diz que em um de seus estudos que o suicídio é algo muito difícil para o cérebro enfrentar, pois não se trata de algo natural. Como a mente se comporta quimicamente quando o indivíduo está prestes a cometer? Não sei. Tá? É uma pergunta interessante que eu vou fazer para minha filha. Ela está terminando uma pós em neuropsicologia. Então eu vou pedir para ela para saber se já tem estudos da química cerebral do suicídio. Eu acho que não vai ter ainda. Eu acho que não vai ter. Né? Eu acho que vai ter da depressão, que vai ser próximo do suicídio. Mas eu não sei te dizer quimicamente o que acontece quando o cérebro está prestes de fazer. Então, estou separando essa resposta aqui também para buscar. O esquizofrênico, meu pai tinha esquizofrenia, tentou suicídio muitas vezes. Meu irmão, parece que pegou hereditário lá também, ele tenta suicídio. Eu acho que a esquizofrenia tem alguma coisa. Um percentual maior, pode, certo? Tem uma pergunta sobre o que foi levantado anteriormente, das pessoas às vezes quererem ajudar, mas não terem a capacitação para isso. Eu conheço diversas pessoas que tentaram auxiliar pessoas com tendências suicidas, mas não tiveram sucesso. E essas pessoas acabaram se suicidando. E por causa disso, essa pessoa que tentou aconselhar foi muito abalada. E muitas coisas geraram na vida dela. Certo. Então, acho que há um destaque que a gente pode se fazer na ideia contrariando a ideia do Salvador. Porque o Salvador quer sempre fazer alguma coisa, mas entender a nossa capacidade de jogar bola. Gente, eu tenho 35 anos de profissão, eu tive 2 pacientes que se mataram na minha mão, eu cuidando deles. Então, eu tenho uma centena ou mais de pacientes que tentaram suicídio, mas eu tive 2 que se mataram na minha mão. Qual é o legado que o suicida deixa? O legado da culpa. Todo mundo que está perto do suicida, fica culpado. Todo mundo. Você está entendendo? Então é um barulho difícil de tirar. Existe um livro cristão chamado A Dor de um Suicídio. É um chinês que o pai se matou. Então ele passou, é um irmão, e ele passou a estudar isso de forma bem efetiva. Então, é um livro que vale a pena ler. Se não me engano, é do Mundo Cristão. Se não me engano, esse livro, tá? Vamos tocar, para tentar fechar. Como lidar com a dor da morte? Aí pôs entre parênteses filho. Então, essa pessoa deve ter perdido um filho.
Tá? A morte, ela é como uma moeda, ela tem duas faces. Ela tem a face do pecado, onde tem separação, tem ausência, tem saudade, pode ter o inferno colocado. Então, tem uma face que é terrível na morte, mas terrível na morte. Porém, tem uma outra face que é gloriosa, que é o grande encontro com o Senhor, que é estar no paraíso, que é receber um corpo novo quando o Senhor Jesus voltar. Então, tem muitos textos bíblicos a ser estudado. Nos 2 primeiros anos, você tende a ter a primeira face da morte. Então, os 2 primeiros, em geral, o luto leva cerca de 2 anos para ser feito. Então, as primeiras datas judiam, machucam, são complicadas, depois começa a passar e você começa a olhar da outra perspectiva, né? Então, você precisaria ler bons livros, tá? Eu vou sugerir 2. Um livro que antigamente o título era A Morte, a Vida Além, do Billy Graham, que agora foi traduzido por Você Está Preparado. É um livro do mundo cristão, foi traduzido novamente. E um outro chamado Rosas em Dezembro, que é uma mãe que perdeu 2 filhos, uma mãe nos Estados Unidos, que perdeu 2 filhos. Então, assim, você sepultar uma mãe é normal. Você sepultar um filho não é normal. Tem lutos que são mais difíceis de serem feitos. Então, por exemplo, o luto de um filho é mais difícil que o luto de um pai idoso. Você quer ver um luto difícil? É o luto do natimorto. Nasceu morto. Nasceu morto. Então, assim, é complicado de fazer. Porque se morreu com 6 meses, com 3 meses, você ainda teve 3 meses. Se você não teve história nenhuma, lidar com aquilo, para gente que é profissional, é difícil de fazer. Você não tem uma foto, não tem uma memória, você não tem nada. Então é difícil de fazer. Então não é uma experiência apenas da gente. Como eu falei para os irmãos, eu estou numa fase dessa, numa fase bem difícil. Não é uma experiência só da gente, tem muitos irmãos que passam isso daí. É uma experiência muito difícil, muito dolorosa, e a dor vai diminuir, ela vai ter que ser curtida. Não deixem de viver a dor da morte. Não deixem. Ela vai aliviando com o tempo. Porque se você não viver a dor da perda, isso daí enrosca. Isso daí enrosca. Você quer ver? Quando a gente vai examinar famílias para um aconselhamento na igreja, quando você vai examinar essas pessoas, especialmente sobre o problema com a educação de filhos, você tem que perguntar se teve aborto ou alguma morte. Por quê? Porque se teve, a tendência de jogar sobre o que vem em seguida é um cuidado excessivo, uma proteção excessiva, um vínculo excessivo, para tentar cuidar, para ver se não tem a tragédia. Você está me entendendo? Então gera um nó de resolver. Então, a dor da morte precisa ser vivida. Tá bom? Quem que mais ajuda? Quem ouve. Quem mais ajuda é quem ouve. O Sérgio já está viajando comigo há um ano. De vez em quando ele dá uma passadinha na minha mão, no meu ombro, porque ele sabe que eu estou doendo. Sabe que está me judiando, está me doendo. Então, ele ajuda muito, por quê? Porque ele é um irmão quieto, tranquilo, que fala na hora certa. Então, obrigado, irmão. Já disse isso para ele. Então, quem mais ajuda é quem mais ouve. Tá bom? Então, se aproxime e deixe a pessoa falar. Tudo que ela precisar falar. Tá bom? Vendo toda a nossa família, por exemplo. Em fevereiro do ano passado, nós perdemos o nosso filho mais velho com Covid. Lá no Nordeste de Goiás, trabalhando longe, nós não pudemos ver, né? Foi uma dor muito. O senhor teve que ser sepultado lá.
Então foi demais. A minha neta, filha dele, ela é formada em fisioterapeuta, né? E ela foi para lá para dar o serviço dela no hospital para poder cuidar do pai. E nós aqui de longe vendo isso. E o meu marido sentado, quietinho, ele não dizia uma palavra. Sabe, a gente não sabia o que estava passando. Posso imaginar, né? Porque eu chorei, eu fiz tudo, e ele lá bem quietinho. E assim ele foi ficando, passou fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto. Faleceu. Partiu? No silêncio. Então, triste, né? Triste, mas sepultar um filho é contra a natureza. Então é um luto mais doído. Mas Tá? você não pode nem ver o filho. Vamos um pouquinho mais. Como lidar com a injustiça? Como lidar com a traição? Presta atenção. Deus determinou que a injustiça nessa terra só vai encerrar com a vinda de Cristo. Não vai encerrar mais. Então, meus irmãos, aprenda a conviver com a injustiça. Aprenda a conviver, porque ela não vai ser tirada. Se você, alguns irmãos aqui, têm um pecado chamado indignação. Ficam indignados. Estão me perguntando se é pecado. Colossenses capítulo 3, ali acho que versículo 8. Então a indignação é uma ira anterior à ira. É um sentimento anterior à ira. Então a pessoa fica indignada. Quem que tem indignação? Quem lida mal com injustiça. Lida mal quer dizer o quê? Lidar mal é que, ao ver uma injustiça, aquilo inflama. Quer ir lá, quer corrigir, quer fazer alguma coisa. 100% dos abusados têm indignação. Foi abusado, seja o abuso que for, vai ter indignação. Vê uma injustiça, aquilo inflama por dentro. O problema, queridos, é que aprove a Deus que Ele só vai tirar a injustiça desta terra quando Jesus voltar. Então nós precisamos ter um espírito de colocar na mão do Senhor, porque Ele é o reto juiz. Vocês estão entendendo? Só um instante, Omar. Eu tenho dois problemas com essa... Menina, você está melhor que eu. Você tem dois. Menina! Olha, vou passar a mão em você para ver se eu pego virtude. Você só tem dois. Com essa questão. Uma delas é como que eu lido com a indignação que vem sem eu pensar, eu já me indignei. Se eu vejo a injustiça... É instintivo. Já indigno. Quando eu vejo, já foi. E a segunda questão é, eu me apoiar, antes de o senhor falar que é pecado a indignação, naquele versículo que fala que o amor não se alegra com a injustiça. Isso. Então, o que eu faço agora com isso? Deixa eu te juntar mais uma coisa. Deixa o amor de lado. Só juntar. E aí, atenção, gente. Só vou juntar o que ela está falando. E o justo Ló afligido pelo comportamento impenitente dos sodomitas. Junta aí como é que é. Porque a gente está falando que a impressão que eu tenho é que Jó estava indignado com... Ló. Perdão. Ló. Certo. Ou quer que eu tire o que eu falo e deixe só o dentro? Não, eu te respondo também. É pecado. Colossenses capítulo 3. Longe de vós toda ira e indignação. Tá? A indignação é pecado. Deus se indigna? Sim. Só que sem pecado. Porque como a indignação é muito próxima da ira, a indignação segue o mesmo padrão da ira. É possível você ter uma indignação sem pecado. Você está entendendo? Então, qual é a diferença? A indignação, quando toca a emoção, você quer ir lá e socar o peão. Essa é pecado. Quando toca a mente,
meu Deus, isso daqui está indevido, isso daqui tem que ser corrigido. Essa é uma indignação santa, que é a que Deus tem. Você está me entendendo? Então o segredo é não ser dominado pelo sentimento da indignação. Fez sentido? Fez, mas eu não sei como faz para não ser dominado. Não, você vai levar. É sério, gente. Você vai virar. Fica quieto. Sossega, menina. Então, eu vou falar hoje à noite. Salmo 42, 10. Desculpa. Salmo 42, ou 46, sim, não. 42, 5 e 11. Lá diz assim. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu Deus e Redentor meu. O que o salmista está fazendo? Ou é o espírito falando com a alma dele, ou é a mente falando com a emoção, o que eu acho que é mais provável. Chega! Não vai ser assim. É desse jeito aqui. Então você leva algum tempo para aprender a fazer isso, mas você aprende. O Espírito Santo vai te ajudar nisso. Tudo bem? E como põe em prática a indignação boa? Então aí, com mente, você vai saber se é para você intervir. Você está me entendendo? Então é para ele intervir? Aí com mente, sei lá, você vê alguém sendo espancado. Com a mente, você vai lá e vê se é para você intervir. Moço, para com isso, não faz isso não é isso daqui, esse não é o caminho. Pronto, a gente faz isso. Você está entendendo? Só que aí você está dominado pelo entendimento. Ela é ruim quando é uma reação emocional. Tá? Aí você citou Ló. Do justo Ló, de acordo com Judas, ou com Pedro, desculpa, que está falando do justo Ló, que afligia a sua alma pelo comportamento daqueles insubordinados e impenitentes. Você está entendendo? Só que nós temos um problema. Ló. Está todo mundo bem? Posso continuar? Você está indignado com a minha resposta? Não, querida, você pode alcançar que não seja pecado. Nesse momento, possivelmente é. Você pode alcançar. Você vai chegar lá. Desanima não. Eu volto daqui 2 anos. A gente parte vamos conversa de novo. Ló, para você afirmar isso, você tem que entender o contexto. Ló teve um problema com Abraão. E Abraão falou, Ló, vem para onde você quer ir. Ló levantou os olhos e ele era pastor. E ele viu toda a campina do Jordão e viu que era terra bem regada. Pastor precisa do quê? De água. Então qual foi a prioridade na escolha dele? Grana. Dinheiro. O amor ao dinheiro. Ele não viu que aquela terra era do lado de Sodoma, e o texto diz que ele foi armando a sua tenda até Sodoma. Na Bíblia, tenda significa viver neste mundo com despreendimento. Porque na tenda você chuta o pau da barraca e vai morar em outro lugar. Você não está preso nesta vida. Ele foi armando a tenda até Sodoma. Em Sodoma ele construiu uma casa. Ele fincou alicerces na natureza de Sodoma. Quando os anjos chegam, ele está na praça. Quem ficava na praça? Os juízes. Então ele achou que ele era justo, ele era um crente. Então ele achou que ele teria condições de levar o evangelho para aquele ambiente. O problema é que nas Escrituras, pecado contamina, santidade não. Está entendendo? Então, apesar de ele ser um justo, ele era um justo misturado com o mundo. Fez sentido? Então ele estava no meio daquela injustiça. Ele entrou tanto no mundo que as filhas dele se deitaram com ele. Por quê? Porque era o costume das nações gentílicas. Elas absorveram o padrão do mundo. Ele estava tanto no mundo
que a mulher dele olhou para trás. Meus queridos, você olha para trás para quê? Para ver o que você está perdendo. Ela estava perdendo o quê? O mundo. E ela virou uma estátua de sal. Se eu usar a Bíblia para interpretar a Bíblia, a estátua de sal, ela se tornou um sal insípido, sem sabor, porque era uma crente mudando. Fez sentido para os irmãos? Tá? Então, assim, eu acho que não vai caber o quadro dele, tá bom? O pastor Omar não sabia disso? Oi? O pastor Omar não sabia disso? Não, ele conhece. Depois que ele falou, ele já tentou segurar a resposta, a pergunta. Como lidar com a traição? Meus queridos, eu prefiro, para aconselhar um irmão na igreja, eu prefiro uma traição do que um problema financeiro. Aí vocês vão falar, credo? Como assim? A traição é uma dor pontual. Você vai de 6 meses a 1 ano para resolver ela. O problema financeiro cria uma distância do casal. E recuperar essa distância é difícil. Vocês estão entendendo? A traição, queridos, vamos lembrar. A traição é uma dor única. A traição permite um rompimento. Há uma permissão nas Escrituras para encerrar o casamento, tá? Porque algumas pessoas não dão conta de imaginar a traição. Ele beijou a boca de outra. Como é que eu beijo ele? Não consigo nunca mais beijar ele. Algumas pessoas enroscam nisso daí, isso daí não sai. Você está me entendendo? Então, a gente vai ter que respeitar, por quê? Porque é uma dor muito forte, muito violenta. Então, como você lida com a traição? Você tem que saber sobre perdão e sobre verdade, tá? Quando uma pessoa é traída, o que foi traído, ele tem 2 frentes. Ou ele quer saber tudo em detalhe, e quanto mais detalhe, pior fica. Teve um relacionamento segurando uma franjinha. Aí toda vez que você vê uma franjinha, você entra em crise. Então, quanto mais detalhe, mais judia de você. O ideal é que a gente saiba o que é básico, mas nem todo mundo dá conta de saber só o que é básico. Então, quem traiu tem que informar para o outro o que ele tiver necessidade de saber. Lembrando que quanto mais informação, mais doído fica. Você está entendendo? Então, a gente ser objetivo facilita nisso daí. Quem traiu tem que restaurar a confiança. Será que consegue? Não consegue. Consegue. Quem foi traído tem que perdoar. Então, cada um no seu quadrado. O que foi traído, perdoa. O que traiu, restaura a confiança. Isso geralmente é um luto, porque morre um parceiro fiel. Então, você, em geral, vai precisar de cerca de 2 anos para tratar bem uma situação de traição. Tudo bem? Qual é o problema para tratar a traição? Quando o parceiro não fala. Quando o parceiro não fala sobre o que ocorreu. Se não falar, anotem aí. É uma regra de vida. Onde não predomina a verdade, predomina a fantasia. Quando o parceiro não fala, o outro vai imaginar. E aí fica desesperador. Onde não predomina a verdade, predomina a fantasia. Tudo bem? Posso tocar? Estamos quase. O que fazer para descansar e aguardar no Senhor, quando como mãe ficamos ansiosas quanto ao futuro casamento, cônjuge de nossos filhos? Principalmente, eu não sei se é filho ou filha, parece filha, nesse mundo de desvalorização familiar. Então, lembra que a ansiedade é produzida por temas. Essa mãe tem uma ansiedade. Qual a ansiedade? O casamento da filha. Tá? E aí você precisa procurar nas Escrituras histórias sobre casamento.
Mateus 18 tem uma coisa que é linda. Mateus 18. Mateus 18, Jesus está falando de separação, do divórcio, e aí ele conclui falando do eunuco. O que era o eunuco? O eunuco era aquele servo que cuidava do harém do rei. Ele era castrado para ele não ter relacionamento com as pessoas. Então Jesus ensina um princípio. Qual é o princípio que é ensinado? Ele diz assim: há eunucos de nascença. Há eunucos que a si mesmos se fizeram por causa do reino dos céus. E há eunucos que os homens o fizeram. Então nós temos 3 tipos de eunuco. Há um que é de nascença. Então preste atenção. Tem pessoas que Deus intenta não casar. Tem pessoas que Deus não vai casar. Tá tudo bem se olhou para alguém? Nós queremos saber quem é. Tem pessoas que Deus não vai casar. Meus irmãos, as meninas aí acima de 30 anos de idade, elas choram e choram doído. Você está entendendo? E a gente ensina elas a aguardarem o Senhor. Porque o Senhor é quem sabe o que vai fazer. Esse tema é importante demais para o Senhor não trazer o marido. Se o Senhor determinou que vai te casar, Ele vai te casar. Simples assim. Você está me entendendo? Porém, há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Há irmãos que decidiram não casar. Porque eles querem ser livres para a obra do Senhor. E há eunucos que os outros o fizeram eunucos. Você pega uma pessoa com uma paralisia no braço. Ele tende a ser discriminado. Você está entendendo? Você pega uma pessoa com uma limitação, seja ela qualquer, a gente tende a discriminar. E isso está errado. Está entendendo? Então tem algumas pessoas que são discriminadas pela sua própria condição. E nós temos essas 3 condições. O que você precisa entender é o seguinte: Deus é um Deus de família. Ele chama famílias. Ele diz que não é bom que o homem esteja só. Então Deus é o maior interessado em casar. Se Ele não está casando, é porque Ele não escreveu isso para você. Você tem que aprender a descansar. Tudo bem? Então você tem que buscar o que é necessário. Tá? Acho que essas duas aí. Perguntas? Eu tenho uma pergunta, mas não nessa área. Oi? Eu tenho uma pergunta, mas não nessa área, em outra área. Manda. É porque eu não dependo de entregar minha população. Samuel já foi. Não, eu sei mais uma. Deixa eu terminar essa, se der tempo você faz então. Tá. Vai parar às 4 mesmo ou como é que vai ser? Até que horas? É às 4? Às 7. Às 5 nós vamos embora. É assim? Pastor, meu irmão, é muito bom, a gente fica até 10 horas ouvindo o senhor, mas eu estou muito preocupado. O senhor sabe o que é isso? Tá bom. Eu tenho 3 perguntas e encerro. Pode ser? César, só uma sugestão, você atenha às perguntas, não abre mais. Tá bom. Joia. Sou considerado avarento quando eu quero dar o melhor para as pessoas, sem pensar em mim em primeiro lugar. Sou considerado avarento quando eu quero dar o melhor para as pessoas, sem pensar em mim em primeiro lugar. Meus queridos, o avarento, em geral, ele vai pensar em si. Se você é desprendido e pensa nos outros, é difícil de você ser avarento. Tá? Então, não sei se eu não estou entendendo direito a pergunta. Se você pensa nos outros, isso é um ato de amor. Tá? Então você vai ser desprendido, vai ter liberalidade, vai dar as coisas para os outros. Então você não vai ser avarento. Mas a pergunta é capciosa. Por quê? Porque você pode ser avarento e justificar isso. Você não entende que eu estou guardando para você ter uma casa no futuro?
Então você dá a ideia de que está pensando no outro. Mas você pode não estar pensando no outro. Está entendendo? Então eu não sei se eu entendi direito a pergunta. Tem um pouquinho de malícia nela aqui, que eu posso interpretar com um pouquinho de malícia, tá? Então se você quiser chegar depois no pé da orelha, aí você pode me perguntar que eu te respondo melhor. Certo? O corpo volta ao pó, ok. O espírito volta a Deus, ok. E a alma? A alma volta para onde? Do meu ponto de vista, o César, pensamento, emoção e vontade, sobe junto com o espírito a Deus. Do meu ponto de vista. Tá? Então, quem eu sou? Jesus virou para o ladrão na cruz e falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus está falando de uma pessoa. Aquela pessoa estaria com o Senhor. Você está entendendo? Então, particularmente, eu acredito que o jeitinho da gente, santificado, vai estar na eternidade. Você está entendendo? Com um corpo glorioso, mas o jeitinho da gente é o jeitinho que Deus criou. Ele fez de forma maravilhosa a gente e a gente vai estar lá, porém, de forma santa, tá? Incorruptível. Certo? Doutor César. Primeira, duas questões. Desde o início, o Senhor tem falado que a crise tem começo e fim, certo? Certo. A minha pergunta é, quando a pessoa não passa por crise, mas vive em crise? O tempo todo dia, sempre. Parece que nunca sai da crise. E aparentemente parece não querer sair. E ainda, a própria pessoa cria, inventa crises para estar e coloca pessoas para viver, sofrer essa constância de crises juntas. Oi? Então a impressão que dá é a seguinte, que essa pessoa que fez a pergunta convive com alguém que está em crise. Tá? E uma crise contínua. Uma pessoa pode viver numa crise contínua? Pode. Deus faz isso? Não. Uma pessoa pode ter uma dor contínua, como é o caso do espinho na carne, mas ela não vai ter uma dor contínua. Quando ela tem dor contínua, ela está jogando. Ela joga com a autovitimação, com a autocomiseração. Tem pessoas que têm piedade de si mesmas. Olha a minha vida, como é difícil, como é sofrido, como é complicado. Ai meu Deus, que coisa difícil. Ô Senhor, não consigo melhorar nunca. Meus irmãos, hoje eu quase melhorei, mas não consegui. Não consegue apresentar assim. Tem dores que são contínuas. Sim, tem dores que levam um tempo. E como eu falei, eu levei 12 anos na minha questão sexual. Tem fortalezas mentais que vão durar tempo até corrigir. Mas a pessoa que está me fazendo a pergunta não me parece isso. Por quê? Porque a pessoa, ela cria situações no que está relatado para entrar em crise. Quem faz isso? É quem se auto-vitima. Lembra que eu falei, foi aqui que eu falei, eu estou um pouquinho perdido, ou foi lá em Joinville, que tem alguns pecados que atraem mais a ação do diabo? Não. Tem alguns pecados, mas acho que eu não citei. A autopiedade, a autovitimação, ela atrai uma ação maligna maior. Tá? Por quê? Pensa comigo, eu estou andando numa avenida, na velocidade certa, e atravesso um adulto fora da faixa e eu atropelo ele. Tá? E eu, no desespero de desviar dele, entro no canteiro e bato numa árvore. Tá? Quem foi a vítima? Eu ou ele num primeiro momento? Eu. Naquele momento que ele está caindo no chão ensanguentado, quem que é a vítima? Ele. Eu posso virar para ele, onde é que você está com a cabeça?
Olha o que você fez. Não, ele tem que ser tratado. Quem é vítima tem que ser tratado. Não pode ser confrontado. Então, quando o sujeito se vitima, eu sou obrigado, pobre coitado. Como é difícil. O casamento é difícil, não é? Até instiguei. E ela não aceitou. Firme. Então, a gente pode produzir vitimação de uma pessoa e quando ela é vítima, ela não pode ser confrontada. Porque pobrezinha vítima tem que ser cuidada. Tem que ser tratada. Então, a pessoa que se vitima demais, ela não lida com a confrontação. Então, ela pode ficar numa crise permanente, mas aí não é porque Deus trouxe. Aí é porque ela está jogando com a crise. Fez sentido, irmãos? Tá? Se eu não entendi direito a pergunta, a pessoa que fez pode chegar depois para mim que então, o ideal é essa pessoa ser confrontada. Ela teria que ser confrontada. De que jeito que a gente faz? Tá bom, me diz uma coisa boa. Ah, não tem. Não tem. Deus faz o sol e a chuva vir sobre bons e maus. Ai, tá bom, César, a chuva de hoje é boa, porque está enchendo os reservatórios. Nossa, é uma verdade, que coisa boa. Está aprendendo como é que se vive? A gente vê coisa boa na vida, né? Agora, existe crises, deixa eu explicar uma coisa. Quando o cérebro desorganiza, quando um pensamento acelera e ele desorganiza, ele tem 3 características de desordem. Ele tem delírio persecutório, então ele fica imaginando que ele está sendo perseguido. Ele tem ideia fixa, ele não sai do mesmo ponto. No mesmo ponto. E ele tem pensamento grandioso. Ele é o cara. Não, porque Deus me chamou e agora vai ser tratado o Brasil inteiro. Você está me entendendo? E Deus vai me usar para uma coisa grande, meus queridos. Isso é sinal de desordem no cérebro. Quando você tem uma crise assim, dura mais tempo para sair. Em geral, precisa de remédio. Então, tem crises também mais longas que são desarranjos do cérebro. Tá bom? Amém? Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.